Oi, turma, espero que estejam todos muito bem. A nossa aula terá o tema de poesia e canção. Primeiramente, cabe perguntar, então, o que é a poesia e o que é a canção. A poesia, ela é um gênero literário que é caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa e é composto por um certo lirismo e tem uma devida estrutura. O lirismo nada mais é do que o sujeito poético que se expressa por meio das palavras na poesia. E a canção é uma peça pequena que tem como principal meio de execução o canto, que pode ser acompanhado ou não de instrumentos. E para a execução dessa canção é necessário a composição de uma melodia, que tem a ver com o ritmo dessa canção. E o gênero canção tem relação com o texto poético, que é isso que a gente vai ver agora, essas relações entre, então, a poesia e a canção. E essa relação entre poesia e música, canção no caso, vem de muito tempo, porque a poesia e a música eram quase inseparáveis na cultura da Grécia Antiga. Isso porque a poesia era feita para ser cantada, e de acordo com a tradição, a poesia e a música nasceram no mesmo momento, nasceram juntas. Isso porque não existia ainda a escrita, e por isso a cultura de um povo era repassada por meio da memória, e para que isso acontecesse com mais facilidade, eram atribuídas à palavra sonoridade, ritmo, que associava a melodia dos instrumentos. Então, essa questão também da rima ajuda também na memorização. Por isso também que é perceptível essa característica também da rima, porque a rima ajuda nesse processo de memorização. Então, portanto, a música e a poesia transmitiam o saber de um povo, o saber e a cultura dos povos, além também de ser um meio de entretenimento junto com o teatro. E na poética, e a relação entre poesia e música já aparece no nome de um dos principais tipos de poemas, o lírico. E essa palavra lírica, que deu origem à expressão poema lírico, significava um tipo de composição literária feito para ser cantado, acompanhado por instrumentos de cordas, que de preferência era a lira. Daí também que vem esse nome lírico. E na poética de Aristóteles, do século IV a.C., citam-se os ditirambos, que eram versos entoados para o deus Dionísio, com acompanhamento de instrumentos musicais. E também, na Idade Média, encontramos as cantigas de amor e de amigo, que, como o próprio nome diz, eram composições musicais que hoje são estudadas como poesia. E os trovadores, que eram, no caso, esses poetas que faziam essas poesias que eram chamadas de trova, que eram um tipo de poema, né, composto por estrofes de 4 versos em redondilha maior, que tem a ver com, então, 7 sílabas poéticas. Devido, então, à origem dessas duas artes, elas se muito. E temos aqui algumas semelhanças que eu vou falar sobre cada uma com vocês. Primeiro, então, nós temos aqui o objetivo, que como objetivo fazer da língua, da palavra, um instrumento artístico capaz de tocar a idade do destinatário, que é aquele que vai ler essa poesia ou aquele que vai ouvir essa música. Então, vai muito também do lirismo, que o sujeito poético ele vai se expressar e mostrar os seus sentimentos através, então, da poesia e da música. Temos também a questão do formato,
que são similares, pois são constituídos de versos agrupados em estrofes e se caracterizam pelo ritmo. Tem também a questão da linguagem, que ambos trabalham com recursos expressivos, com a linguagem poética, apoiam-se em métrica fixa ou não, ou seja, pode ser que não tenha uma métrica e pode ser também que não tenha rimas e apoia também em figuras de linguagem ou não. E, além disso, na linguagem poética se destaca a conotação, que é aquela linguagem que é figurada, que não tem o seu sentido no dicionário, ou seja, não é uma linguagem literal, é uma linguagem figurada. E ela se destaca, esse tipo de linguagem, por meio de figuras de linguagem, que foram aquelas que a gente viu, de metáfora, antítese, paradoxo, personificação, e entre outros tipos. E também se assemelha no ritmo, porque ambos têm no ritmo a sua marca essencial e visam causar prazer estético. Então, outro questionamento que a gente chega é o que então diferencia a canção da poesia? Justamente o ritmo, porque é no ritmo que a canção vai se diferenciar um pouco mais do poema, porque está estreitamente vinculado, relacionado ao ato de cantar. Então, o ritmo é associado à canção, à música, aos instrumentos e aos arranjos. Agora a gente vai ver algumas materialidades da canção. A canção ela pode então ser produzida apenas oralmente, que seria então o texto e melodia. Pode ter a escrita prévia ou simultânea à produção oral da melodia, ou seja, ela pode ter sido escrita antes ou ao mesmo tempo que essa melodia está sendo produzida. Pode ter a realização gráfica simultânea tanto da letra quanto da melodia, que foi o que eu acabei de dizer, e pode ter a escrita da letra posterior à produção oral ou gráfica da melodia. Então, pode ser feito primeiro a melodia com o instrumento e depois ser escrita, então, a letra dessa canção. E pode demandar recursos tecnológicos adicionais para ser produzida. Seria, então, instrumento musical e, a depender do gênero, amplificador de som. E agora a gente vai ver algumas formas de ouvir uma canção. E a canção, ela pode ser dividida entre a letra e a música. A canção em si, que é aquilo que a gente vai ouvir, essa melodia. Então, o que tem a ver, então, com a letra seria, então, a canção funcional, que pressupõe uma ligação à significação textual e está relacionada a uma intenção, um objetivo, elevar a espiritualidade, acalmar um bebê, fazer uma propaganda. Então, o que tem a ver, então, com a letra da canção tem também um objetivo por trás, não apenas a questão do prazer estético, mas também uma função que pode ser isso aqui que a gente viu e o que tem a ver, então, com a canção estética é a música em si. Então, a música estética ou música pura tem como principal característica o reconhecimento do seu valor estético, musical em si, que se sustenta e se afirma de forma autorreferente e autônoma em relação a qualquer outro conteúdo que não seja o sonoro. Então, a canção estética, tudo aquilo que tem a ver com o som, tem a ver, então, com a música em si. E agora a gente vai ver algumas questões que envolvem, então, a poesia e a música, que são, então, os poetas e os músicos.
Aqui nós temos Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, que são poetas, mas tiveram os seus poemas. Aqui nós temos o nome dessas poesias que foram musicadas por cantores. Então, a poesia acabou se tornando canção. Então, que foi musicado aqui, a poesia Motivo, de Cecília Meirelles, foi musicado por Wagner. A poesia de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, foi musicado por Ney Matogrosso. E a poesia de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, foi musicada por Tom Jobim. E aqui nós temos grandes nomes do MPB que foram considerados poetas por causa da qualidade lírica de suas canções e por causa de terem sido porta-vozes de um período em que o Brasil enfrentava a ditadura. E temos aqui Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. E podendo representar, então, essas poesias, essa canção, tem Roda Viva, de Chico Buarque, e Cálice, que foi muito representativo. Foram músicas muito representativas nesse período. E interessante observar, então, nessa parte da aula, em que teve poemas, poesias que foram musicadas, que se tornaram músicas, e canções que foram consideradas poesias. Então, a letra de uma música pode ser uma poesia, mesmo que seja destinada a ser cantado. Então, é interessante perceber isso. E aqui, então, nós temos a interpretação de Ney Matogrosso do poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. E interessante pensar também que Vinícius de Moraes era muito associado também a esse meio da música, da bossa nova, e pode ter sido também um dos motivos da sua música se tornar canção, porque ele era muito associado a esse meio. Ensina as crianças para praticar. Pensei nas meninas, nas presenças. Pensei nas mulheres consagradas. Pensei nas feridas rosas mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e válida. A rosa com cirrose de rosa atômica.
sem cor, sem perfume, sem rosa, sem mar. Essa poesia de Vinícius de Moraes fala sobre um momento triste da história do Japão em que teve essa explosão de uma bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e essa poesia mostra muito esse lado em que o poeta transfere as suas emoções de modo com que faça com que esse leitor, e no caso da música, esse ouvinte, sinta empatia por essas crianças que sofreram esses efeitos dessa bomba. E a rosa de Hiroshima, então, representa essa bomba atômica que, quando explode, se você perceber, pesquisar a imagem de uma bomba atômica no momento em que está sendo explodida, parece realmente uma rosa. Então, fala sobre essa rosa de Hiroshima, essa bomba de Hiroshima que atacou não só Hiroshima, mas Nagasaki, e esses efeitos que essa bomba transmite, né? Que as crianças acabam também podendo nascer com deficiências, mesmo com que isso tenha acontecido por algum tempo, esses efeitos continuam na atmosfera. Então, essa questão que Vinícius de Moraes traz muito bem sobre a empatia, né? Que ele fala, pensem nas crianças, pensem nas mulheres, de modo com que a gente possa perceber isso, possa meditar sobre essas questões. Agora eu vou mostrar a poesia de Osmar Fernandes, que se chama Droga. Droga, fuga, de ida sem volta, sanguessuga, de tanta revolta, delírio, da magia do nada, martírio, de vida enganada, momento, de alegria mentirosa, sofrimento, de lágrima venenosa, manicômio, de vida morta, pandemônio, de casa sem porta, burrice, de inúmeros neurônios, mesmice, de moleques demônios, mentes, de lua sem norte, doentes, do vício à morte. Então aqui nós podemos perceber que é uma poesia muito forte, que fala sobre as drogas, o efeito das drogas, né? Podemos perceber, então, que é uma poesia muito pesada, no sentido de trazer as consequências que a droga pode causar para quem não conhece muito sobre, ou inclusive para quem já está seguindo nesse caminho, mas inconsequentemente, né? Sem se lidar direito, sem se preocupar direito, né? Com todas essas consequências. Então, aqui, esse poeta, ele traz essas consequências de forma gradativa. Então, podemos perceber, então, realmente essa presença da figura de linguagem de gradação, em que sai de um momento, vamos dizer, menos complexo para um momento mais complexo. Então, é o sentido de alguém que começa a utilizar as drogas e é uma ida sem volta e vai cada vez mais se enrolando nisso, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma bola de neve,
até que chega o momento do vício e da morte. Então, tem essa figura de linguagem da gradação, tem figura de linguagem também da literação, repetição de sons consonantais. Então, aqui nós podemos perceber que tem muita repetição do D, e também a figura de linguagem de metáfora. Então, aqui, sanguessuga, moleques demônios, lua sem norte. Então, tudo isso para causar um impacto no leitor, aquele que lê, de forma que possa conscientizar, né? Vamos dizer assim. Então, é uma poesia muito forte nesse sentido, e eu acredito que o poeta consegue tocar nesse sentido emocional, vamos dizer assim. Também podemos perceber a questão rítmica, porque droga, fuga, de ida sem volta, como se tivesse 2 pontos aqui, fuga, de ida sem volta. Sanguessuga, de tanta revolta, tem um certo ritmo, delírio, da magia do nada. Então, o que vem tem uma única palavra e o que vem depois tem a ver com essa palavra que foi citada anteriormente. De vida enganada tem a ver com martírio, de alegria mentirosa tem a ver com o momento, lágrima venenosa tem a ver com o sofrimento, vida morta, manicômio, casa sem porta, pandemônio, de inúmeros neurônios, burrice. Então, traz todas essas consequências de que causa vício, de que pode levar à morte, de que quem utiliza as drogas pode perder os neurônios, né? Então, ele fala aqui sobre essa questão da burrice, que a pessoa não consegue raciocinar direito. Então, é basicamente isso. E aqui é uma música de Djonga, que se chama Bené, que eu escolhi para tentar relacionar com essa poesia que a gente acabou de ver, de ler, e que traz também essa questão de drogas, de pessoas envolvidas, né, de certo modo, com essas opções erradas de vida, né? Então, ele mostra isso de forma também a tentar conscientizar essas pessoas. Então, ele vai repetindo várias vezes para esse ouvinte, para que ele não possa se perder. Então, acho muito interessante essa relação que pode dar com essa outra poesia que a gente viu, que se chama Droga. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir e tentar perceber isso. E aí, Coyote? Mais um. Vamos lá, então, pai. O que vale mais um jovem negro, uma grama de pó? Por enquanto ninguém responde e morre uma pá. É que hoje playboy fala gíria e porta uma clá. Mas na vivência essa exclusão jamais vai se igualar. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega
pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Anos atrás achava que era dono do mundo, hoje entendi, irmão, que o mundo que é dono de mim. Briguei com a razão pela lógica, emocionado, até ver quem mal começou a se encontrar com o fim. Dizem que meu papel é muito profundo, mano, é que eu mergulho pra nunca boiar. Somos grandes como oceanos, mas jamais pacíficos. Eu vou à luta, eles porra, viver é melhor que sonhar. Bora andar, homens constroem perspectivas. Perplexo só fica quem crê em conto de fadas. No país onde a facada que não elege. Atire em mim que eu mudo tudo e conversa encerrada. Passar os quilos não te deixa mais leve, pesa a alma. Mano, eu conheço esse caminho igual minha própria palma. Fala em palma, na sua mão vai ser só dinheiro sujo. É que quem luta é o capitão, vai com calma, marujo. E não tem quem vende muito igual. Subico é faixa de casa, aguento o cu. O que tem mais notas ou corpos pra contar? Maior é Deus, né? Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. São aviõezinhos, mas estão a caminho do World Trade Center. Todo mundo sabe que vai dar merda. Aquela blusa de time foda, o defeito é só o volume ao lado. De resto, capelinho na régua. O fogo que sai da peça é o que esquenta o baile. O do marrom que vai nascer da esfria a cabeça. Desce o combo, faz geral rico, grana é só um detalhe. Fazer história pra quando eu ficar quebrado, não esqueça. Vou lá na sul só pra fazer o clima. Diz que nem todo boy é trouxa, alguns tem vagina. Reis africanos no império errado. Mal sabem que tem o império herdado. Essas partes que sobe o morro só pra dar os caras. Conhecida por vagalume, só brilha na bunda. Trazer o veneno mesmo que é você quem dá brincada. Crime quebra igual creme crack, não sobra nenhuma. Tô descrente igual Rick, então não seja meu mole. Vai sair mal na pique, vai morrer sem ser pop. Tô suando na pique pra te salvar da polícia. Pra seguro de vida, não adianta pólice. É que quem roda como coach, não ri como em Simpsons. Filho eu te criei, não entra pra mim, pô. Se a luz se apaga, você vai ficar só. Playground de gente adulta é trampo. Pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Aqui agora eu trouxe um trecho da música que a gente acabou de ouvir de Djonga. Não deu para trazer tudo porque eu só quero fazer uma relação com a poesia que a gente viu também de Osmar Fernandes, que se chama Droga, nesse sentido de perceber esse lado de conscientização, de percepção, né? Trazer essa pessoa para perceber o que ela está vivendo, o que ela está fazendo da vida dela e repensar, né, seu modo de vida. Então, aqui eu trouxe alguns trechos que essa música é muito pesada, vamos dizer assim, porque ela faz muitas críticas à sociedade que a gente está vivendo, de vários modos, sobre racismo, sobre essa questão de violência. E eu gostaria que vocês não prestassem atenção nos xingamentos que essa música tem, mas nas mensagens que ela carrega. Então, além disso, eu vou trazer também algumas figuras de linguagens que estão presentes nessa música, na letra dessa música,
tentando relacionar também com a poesia que a gente viu, e tem muitas figuras de linguagens. Metáfora, quando ele fala que somos grandes como oceanos, mas jamais pacíficos. Então, aqui ele traz uma comparação, somos grandes como oceanos, mas jamais pacíficos. Pacíficos traz essa metáfora, né, no sentido também de retomar oceanos, que o oceano pode ser pacífico, mas ele não é pacífico porque ele vai em busca dessa luta, né? E, além disso, também tem bastantes antíteses. Aqui, passar os quilos não te deixa mais leve, pesa a alma. Então, a antítese é essa figura que traz sentidos contrários no mesmo contexto, né? Então, aqui nós temos leve e pesado, vamos dizer assim. É uma coisa que é ao contrário da outra. Personificação, quando ele fala, hoje entendi, irmão, que o mundo que é dono de mim. Então, ele coloca o mundo como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser humano, né? Hipérbole também, quando ele fala nessa primeira aqui, verso que eu trouxe, anos atrás achava que era dono do mundo. Então, essa pessoa, ela é tão emocionada com aquilo com essa falsa oportunidade, né, que aparece na vida dela, que acha que tudo é um conto de fadas, que é capaz de ser até o dono do mundo, ter o mundo em suas mãos, né? Mas ninguém é capaz disso. Então, isso caracteriza uma hipérbole, um exagero. E nessa música podemos perceber também que ele traz muitas críticas, então, críticas ao governo também, quando ele fala que no país onde a facada que não aleija, elege, então ele faz essa referência aí ao presidente que está eleito, que foi eleito, e, enfim, trazendo então esse teor de denúncia social. E ele fala também, mano, eu conheço esse caminho igual a minha própria palma. Então, ele fala para essa pessoa que ele está tentando fazer repensar sobre o seu modo de vida, que ele tem propriedade para falar sobre isso, porque ele já vivenciou isso. Então, do mesmo modo que ele conseguiu sair disso, e ele sabe que pode ser um começo muito bom, mas que ele até ver quem mal começou a se encontrar com o fim. Então, também é uma antítese, né, de começo e fim, e que traz esse sentido de que se você não conseguir sair disso, você vai se encontrar com o fim. E é aquilo que a gente viu também na outra poesia, né, que faz essa gradação de um sentido que você entra nisso e que se gerar o vício, que se você se empolgar muito com isso, de modo inconsequente, você vai se encontrar com o fim, você vai se encontrar com a morte. Então, é isso. Espero que eu possa ter proporcionado um momento de reflexão para todos vocês e que a aula tenha sido bastante proveitosa.